Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Sim, galera. Apertei aqui na carinha. Fiz tudo que tem que fazer. O problema é que não deu certo. Ó, vejo aqui vocês todos. Agora tem mais de 20 aqui na carinha. Deixa eu ver se eu consigo funcionar. E estou chamando o André. Vamos ver se ele entra dessa vez. Esse negócio do Instagram tá uma saga. Conectando. Aí, André, tudo bom? Rapaz, Ô, que saga esse Instagram, que rapaz. isso? Nunca vi Eu tanto via o seu clicar. nome, clicava nele e não acontecia nada. Aí entravam várias solicitações. E eu não conseguia pegar a sua, justamente a sua não entrava. Graças a Uma Deus. saga. E aí, como Graças é a que você Deus. está? Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer estar falando contigo. Que Deus nos Graças a ilumine. Deus. Amém. Ô, meu Que velho. bom. Então você está falando de Atlanta, na Sim, Geórgia. estamos aqui nos arredores de Atlanta, norte de Atlanta, a cidadezinha se chama Canton, Aham. vizinha aqui de Marietta, onde tem a igreja Holy Family e outras cidades menores. E também tem a cidade de Sandy Springs, onde tem uma igreja de São Judas, o apóstolo, que tem as duas comunidades brasileiras que ficam mais nessas duas igrejas católicas. Isso. E eu ouvi dizer que vocês não tinham padre brasileiro, é isso mesmo aí? Não tem Nós nenhum padre brasileiro. estamos sem padre nesse momento, mas a diocese já aprovou um padre para vir para cá, é o padre Vanderlei, que deixou a paróquia de Volta Redonda, que é uma paróquia bem grande lá, pegando Volta Redonda e Barra Mansa, e está esperando o visto ser aprovado para vir para cá. E aí ele Graças vai a ficar Deus, permanente aí com vocês na Holy Family. ele vai ficar nas duas, tanto na Holy Family quanto na St. Jude, na São Judas. Na St. Jude, no São Judas. Quer dizer, uma distância muito curta, então vai dar para ele. Que bom, que bom. Vai. Olha, porque eu saiba, vocês são bastante numerosos. Olha aí. Deixa eu ver o violão. É um violãozinho tranquilo. É um Tá bonito, Alvarez. tá bonito. Ah, sim. Mas tá para canhoto? Ah, não, tá normal, Não, né? é porque a gente está ao Para canhoto contrário que aqui tá. pelo celular. Ah, tá. Eu tô olhando e falei, pô, vai tocar ao contrário? Vai tocar de canhoto? Não, eu sei Não, que você não você inverteu toca as violão, cordas. toca violão e toca piano, né? Então eu ia te convidar para cantar, para a gente começar esse bate-papo já invocando os anjos para estarem com a gente. Que tal a te louvar e glorificar, invocando os anjos, invocando o Espírito Santo, na presença dele estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E você Que bom, faz o Pedro. ministério de música aí no grupo de vocês? Eu É você que fazia toca no enquanto a ministério de igreja... música? Eu tocava, estava na Ah, sim, igreja até agora tá fechada. agora tá sem música na igreja, por enquanto. Entendi. Ah, que pena, né? Faz diferença. É. E eu E acho vocês que... são centrados no Fala. terço? Vocês têm a reunião. Isso, a reunião de vocês é para rezar o terço ou é um grupo de oração livre, de louvor? Olha, Como é que funciona? a comunidade aqui é muito complexa. Tem gente de Minas Gerais, de Goiás, Pernambuco, Recife, tem Espírito Santo, poucos de São Paulo, poucos de Minas, alguns poucos do Rio. E as pessoas aqui, tanto na São Judas quanto na Holy Family, eles têm as suas afinidades e cada um tem os seus grupos de oração. Existia grupos de casais aqui. Então, agora, na pandemia, a maioria das pessoas estão com seus grupos de oração, seja de terço. Nós temos um grupo de terço também. Grupo de oração mesmo, não temos mais há algum tempo. A gente está precisando recuperar isso. Nós vamos precisar recuperar tudo após a vinda do padre. Quando o padre estiver aqui, vamos ter que recuperar terço na igreja. Terço em casa existe. Existe todas aquelas atividades pastorais precisam ser reiniciadas. Está sendo reiniciado aqui na igreja. Foi tudo desmontado, né? Infelizmente agora tá. Existe catequese que está voltando aos poucos, vai voltar online para a criançada por causa da pandemia. Mas eu não queria falar eu sozinho pela igreja, né? Pela comunidade da igreja. São duas comunidades aqui grandes que atendem as duas igrejas e que o ideal para nós aqui fosse que a gente tivesse uma igreja única brasileira, onde todos os brasileiros pudessem confiar na igreja.
É, Talvez seja essa a é. meta do Quem próximo sabe o passo. padre, de repente, o padre consegue. Talvez o padre consiga essa unificação e aí sim, a É, reorganização, que é importante, né? Senão vocês ficam muito soltos aí, fica meio complicado para todo mundo. Isso exatamente. atrapalha esse projeto justamente de evangelização. É preciso um grupo forte, né? É preciso pastorais e até por especialização para poder atingir a população bem, senão fica difícil. E como tem É, muita gente falando português aí na região, precisa, né? A missão em português aí, né? Precisa. precisa, É, precisa. É importante. porque eu me lembro que tinha um grupo hispano grande por aí, Ainda tem. mas ainda tem, né? Uhum. Mas realmente em português era muita gente também. Uma parte do pessoal de vocês esteve comigo no nosso encontro, foi acho que em South Carolina, quando eu Uhum. tive em 2017. E eu me lembro que na ocasião o grupo de vocês era muito grande, era grande, pelo que me contaram. Mas isso já Aqui é tem 3 anos. sim. A entrada e saída de brasileiros é grande aqui. Sempre fica uma massa, né? Há quem diga que nós somos aqui em torno de Atlanta 60 mil brasileiros. Desses Nossa, 60, tudo isso? talvez uns 10% esteja na Igreja Católica. Outros 6, outros 10%, 20 vão às igrejas pentecostais e outros não vão a igrejas nenhuma. Essa é mais ou menos uma estatística que a gente conseguiu pegar aqui. Olha que Mas pena. o pessoal é muito disperso. E culturas diferentes, né? Tem goiano, tem mineiro, como eu disse, tem capixaba, cada um tem sua cultura, e traz a sua cultura religiosa também diferente, né? E eu Uhum. acho que esse bate-papo nosso, pela sua experiência, pelo dom que você tem pela sua caminhada, não vou nem falar pelo dom, pela caminhada que você tem na nossa igreja católica, como cristão, e vendo os anjos, e conversando com Nossa Senhora, que é muito interessante isso. Depois a gente queria que você falasse um pouquinho mais para esse pessoal daqui ouvir isso, essas histórias. Eu noto que até o tema da live, a espiritualidade, uma coisa é ser cristão, ou até os protestantes também estão mais ou menos na mesma linha. Eles vão aos seus cultos, ou nós católicos vamos, a maioria vai à igreja, sabe? Bate o ponto ali na missa, e Isso é muito ruim. cadê a espiritualidade? Cadê a oração? Exatamente, é algo Cadê... mecânico, é algo de obrigação e mecânico. Isso é uma coisa ruim. A gente sabe Isso que é as algo que pessoas nós até temos falado aqui. sabe que as pessoas até rezam, né? Muitos oram, até em casa. Mas, às vezes, não sabem, não acontece. As coisas não acontecem. Não tem um link espiritual. Né? Então, a É, espiritualidade é um assunto que a nossa igreja trata quando tem um padre bom que consegue fazer aquele guia, aquela orientação espiritual dentro da igreja com continuidade, a gente vê a comunidade crescendo nesse aspecto. Aqui em Atlanta eu não consegui perceber muito isso. Eu estou só há 3 anos aqui. Eu vim do Rio de Janeiro, uma paróquia muito intensa, e a gente não conseguiu perceber isso aqui. Até por conta disso. Padres ficam aqui de, 3, 4 anos, fazem isso, é muito heterogêneo a comunidade, depois vão embora, e muitas vezes a gente fica sem padre por um ano. Isso é complicado, né? nossa, é muito complicado, é complicado Como é que sim. você vê, como é que você vê esse Eu desenvolvimento de vejo. espiritualidade? Então, a espiritualidade, ela é algo conquistado e deve ser regado, né? Uma semente que deve ser regada todos os dias. E até mais de uma vez por dia. Senão você não consegue ter um canal limpo, né? Um canal firme com Deus. Você não consegue entender o que Deus quer de você. Você não consegue passar, você, aliás, se sente travado, né, na hora de rezar e pensa, Deus não me ouve, Deus não atende às minhas orações. E aí a tua fé vai murchando, que a fé é igual um músculo. O músculo, se você não trabalha com ele, não exige dele, ele vai se enfraquecendo, vai se enfraquecendo. E a fé é a mesma coisa. Você não vai perder a sua fé, é difícil alguém perder a fé por completo, mas ela vai estar num estágio tão fragilizada que quando você precisar dela, ela não vai te apoiar. Então, esse é o maior problema que eu vejo hoje. As pessoas deixaram a fé de lado, aquilo foi se enfraquecendo. Você até pergunta para elas, mas você acredita em Deus? Acredito, na senhora acredito. Mas e aí? Não, Deus não me atende. Então, quer dizer, a pessoa ela não tem um caminho de persistência, de resistência, né, às coisas do mundo, e a pessoa acaba deixando de lado a fé. E o que acontece? Ao deixar de lado a fé,
aquilo vai desmoronando, vai ruindo, a tua força espiritual vai decaindo, né? E aí você fica realmente num estado de fraqueza espiritual. E pensa que Deus não te quer, mas não é verdade. Na verdade, Deus ama muito a todos nós. O problema não é esse, o problema é você não põe em prática, você não exercita a sua fé, você não exige da sua fé, você não se apoia na sua fé muitas vezes e faz falta. Na hora que você precisar, a fé não vai estar lá. E aí a coisa vai ser complicada. Então eu vejo esse grande problema. Aí você falou, mas tem gente que vai à missa aos domingos. Então o cara põe na cabeça dele que o que importa é ele ir lá, bater o ponto dele na missa domingo, cumprir o preceito. Ainda tem gente que fala assim, olha, eu cumpri o preceito. Quer dizer, foi lá, até reza, pode ser, mas aquilo é uma vez por semana. É uma vez no domingo. De repente, talvez durante a semana fale uma Ave Maria, ou fale com Deus um pouquinho e acabou. Não é. Aí isso não alimenta a sua fé, isso não te conduz a um outro estágio, a um outro patamar. Não faz com que a sua oração seja forte, com que você seja ouvido, com que você se sinta apoiado por Deus também, porque todo esse canal está entupido, é um canal que está, digamos assim, fragilizado, enferrujado, porque nós somos humanos, né? E se você fosse somente espírito, você estava em contato direto e não teria problema. Nós temos carne e osso, isso atrapalha. Então nós temos que fazer por onde? Então a fé, ela dá muito trabalho. Você ter uma caminhada espiritual de verdade, você ter o seu canal espiritual aberto, dá muito trabalho, porque é todo dia. Tá. É algo que você vai ter que fazer pro resto da vida. É todo dia. Então, se você começa a não fazer mais, aquilo recua, enfraquece, recua. Você fica com a guarda baixa, então está sujeito a ataques espirituais, a coisas negativas até que outras pessoas possam lançar sobre você. Então tem uma série de implicações ruins isso aí, né? Claro, no papel tá bonito. Olha, você tem que se confessar uma vez por mês e a missa no final de semana. O sujeito diz para mim, eu faço isso, mas não sinto nada, não sinto Deus. Claro que não. Olha só o tempo que você leva para se comunicar com Deus de novo. 7 dias. E aí é só na missa, presta mais ou menos atenção, reza 2 minutos ali, você botar no relógio, cronometrar, né? Não, eu rezo na hora que eu vou comungar. Comunga ali, dá 2 minutos, acabou, tá bom. Não tem como. Não há fé que resista a isso. Não tem como. Eu entendo exatamente o que você está falando. E aparentemente, não sou melhor que ninguém. Eu tenho certeza também que você não se sente melhor do que ninguém. Mas o Não, é só uma questão de prática mesmo. O amadurecimento dessa consciência espiritual e o contato que você tem tanto com Deus, com a vida sobrenatural, ela só vem realmente com tempo e dedicação. Oração, Isso. entendimento, entender a palavra. E eu acho que nesse sentido você está fazendo um bom trabalho, porque o seu primeiro livro, acho que você pode falar com Deus. Quer dizer, as pessoas perguntam, eu estou falando com Deus corretamente? Eu falo com Deus, ele não me ouve? Muita gente pergunta isso. Hoje também as perguntas que as pessoas acha que Deus não ouve. Na verdade, Deus ouve tudo, porque está em todos os lugares, está em você, então é claro que ele está te ouvindo. A questão não é essa, a questão é você ouve Deus te responder ou não, aí que está. Se você não tem a prática, você não vai compreender que Deus está te ouvindo e está te dizendo alguma coisa. O que é que ele está te dizendo? Aí que está o problema. E quando as pessoas começam a pensar e ouvir e entender que existem os santos, existem os anjos, e aí você pega e escreve um livro desse, muito legal. Parabéns por um livro desse. É o do Ensina Todo Mundo Tem Anjo da Guarda. Deixa um pouco mais. Olha aí. Tá ao contrário, né? Deve estar ao contrário para ler. Por causa mas dá para ver a capa, E eu fico me perguntando, as pessoas falam assim, eu gostaria muito de ver meu anjo da guarda, conversar com ele, mas eu tenho certeza que 99,9% das pessoas que falam isso, se o anjo aparece para ela, ela cai dura, estarrecida. Toma um negócio tremendo. Impressionante o medo que essa gente tem do anjo. Porque o anjo é uma criatura que impõe respeito. Isso aí não há dúvida, ele impõe respeito. Você vai achando que o anjo vai te aparecer como nós humanos, assim, com essa coloração, com essa cara, e não é assim. Então, é algo que realmente brilha forte, que tem uma certa estatura, uma fisionomia diferente, os olhos diferentes, cabelos diferentes, efeito de luz. E na hora que ele está perto, ele impõe respeito mesmo. Então, muita gente está desprevenida e eles gostam disso, né?
O que me narram, assim, é difícil aparecer alguém e dizer assim, não, mas eu estava rezando, aí apareceu o anjo. Não, ele aparece em momentos que a pessoa não está esperando. E a pessoa toma um susto danado. Alguns até se tocam, falam assim, isso é um anjo. Mas tem um Aham. pavor e vai e corre. Outros não, saem correndo primeiro, e aí depois param para pensar. Falam assim, peraí, mas aquilo ali não estava querendo meu mal, o que que era aquilo? Era um anjo. Ai, meu Deus, eu perdi a chance. Muita gente vira para mim e fala assim, mano, eu perdi a chance. Eu falei, mas você nem perguntou o nome dele? Não. Mas por quê? Porque eu tive medo de sair correndo, não falei. Mas Mas nem o nome? Não. é falta de preparação. É falta É de. Não vou exatamente, a dizer. pessoa não está preparada. E às vezes até fica naquela dúvida, será que é, será que não é? Não, para mim não vai aparecer porque eu não sou digno. As pessoas gostam de falar esse negócio, né? Aquela falsa humildade, uma coisa muito feia. Aí eu não sou digno, isso é um papo furado danado. Todo mundo querendo ver, mas não sou digno. Quem é você para dizer que você não é digno se quem escolhe isso é Deus, né? Mas a pessoa faz aquele discurso da falsa modéstia, não, eu sou digno disso, daquilo. No fundo, ela quer ver, mas também não leva fé, fala, não, para mim não vai acontecer. E aí o dia está distraído e ele vem. Aí a pessoa corre. É um negócio muito triste, né? Não dá para entender muito bem. Uma coisa E às interessante que eu vezes queria. também a forma, né, que ele assume pode também ser aquilo que você não espera, porque ele pode assumir qualquer forma, né? Então o pessoal Uma às coisa vezes que. acha que vai aparecer um menininho pequenininho, né? Como o do Padre Pio, mas do Padre Pio ele apareceu a vida inteira assim para o Padre Pio, como um garoto, como se fosse um amiguinho dele. Claro, tinha fisionomia de anjo, tudo, mas pequenininho. E o Padre Pio chamava o anjo da guarda dele de pequeno homem. Pequeno homem, chamou a vida inteira, era o apelido que ele deu. O pequeno homem se referia ao anjo da guarda dele como o pequeno homem. Então, o anjo da Aham. guarda dele preferiu, por uma questão de desde criança ele estar vendo o anjo daquela forma, aparecer daquele jeito. Então, para ele, aparecia como esse rapazinho pequenininho. Mas, na maioria das vezes, ele vai aparecer grande, né? Grande. E impõe muito respeito. E uma coisa importante e interessante que nós estamos aqui, nós somos imigrantes vivendo aqui, e principalmente agora na época de pandemia, a igreja acordou, a igreja é família. Né? Nós em casa somos a igreja, a gente precisa estar rezando. E você menciona no seu livro que existe o anjo, anjo da guarda da família, que em alguns casamentos você consegue até Isso, ver ele chegando ali e aí ele vai acompanhar o casal. Fala um pouquinho pra gente disso, que eu isso. acho que o pessoal vai ficar interessado nesse assunto. Isso é uma coisa que a gente aqui, pelo menos o pessoal que convive comigo, sabia desde muito tempo, porque tinha aquela senhora com quem nós rezávamos, que tinha uns dons muito bonitos, e morava na rua lá da minha mãe, e nós íamos rezar na casa dela. E certa vez eu notei que o casal chegava com mais anjos do que as pessoas em normal. E ela me chamou a atenção e falou: Olha, aquele anjo que você está vendo ali é o anjo da guarda da família. E eu perguntei para ela: Mas como é que é isso do anjo da guarda da família? Ela falou: Olha, quem se tem uma cerimônia religiosa, né? Então o casamento está consagrado a Deus, é uma cerimônia religiosa, Deus, para que aquela família tenha mais força, ele designa esse anjo. É como se fosse um anjo da guarda, só que é para o conjunto ali da obra, para todo mundo ali, para o pai, a mãe, quem vai nascer. Então é o anjo da guarda que guarda a família. E aí eu comecei a ver isso. Quando eu ia nos casamentos, eventualmente eu via o anjo da guarda se aproximando do casal, né, ali no momento da bênção, e falei, nossa, realmente se apresenta um outro anjo que não é o anjo deles, e esse anjo é o anjo da guarda da família. Então, para mim, era uma coisa muito normal. Eu me espantei até quando eu escrevi isso aí, o pessoal ficou assustado. Ninguém fazia ideia, veio me perguntar se era isso mesmo. Eu falei, meu Deus, um negócio que desde que eu era menino a gente via e conversava a respeito disso, né? Como as coisas se perdem dentro da igreja, é impressionante. Então, esse é um anjo que presente para os casamentos. É um anjo que cuida mais dos afazeres da família como um grupo, né? Como grupo social, mais da parte religiosa e harmônica da família, a do crescimento familiar, né? Da forma como todos os integrantes interagem. Isso é uma coisa muito importante. Então, é uma coisa para auxiliar. É algo que Deus manda para auxiliar a gente no casamento. Mas ainda, além disso, existem os anjos da guarda de cada um dos componentes. Então, se você parar para pensar, a casa de uma pessoa deve ser repleta de anjos, né? Mas aí eu pergunto, as pessoas invocam esses anjos, elas rezam com esses anjos ou ignoram esses anjos?
Então, o que eu vejo hoje em dia, quando eu entro aí em algumas casas e tudo, eu vejo que é uma, um grupo enorme de anjos que são ignorados pelas pessoas, ignorados. Então, eles se Eu acho que é a afastam, nossa eles vão cultura fazer o ainda. trabalho deles, né? É a nossa cultura Parece ainda que é de algo ignorar que os anjos. ficou muito ignorar os anjos. E eu fico impressionado porque quando eu era garoto e fazia essas orações era uma coisa muito constante pelo menos ali onde eu frequentava, as pessoas falavam dos anjos, tinham um bom conhecimento, diga-se de passagem, sobre os anjos. E de repente ingressa lá ano 2000 e a coisa parece que explode e se Infelizmente, perde. os padres falam muito. Os padres não orientam dessa forma. E aí as pessoas ficam É, céticas. O clero não fala. O pois é. clero, parece que o clero hoje, em alguns pontos, ele segue a linha dos protestantes. Sabe? Só vai aquilo que está escrito e só creem naquilo. Então, aquilo que eles não experimentaram, a igreja, de alguma forma, talvez não. E não assume, por exemplo, o caso das aparições de Nossa Senhora. Eu estava estudando recentemente. Nossa Senhora apareceu mais de 2.000 vezes. A igreja só reconhece 16 até hoje. Entende? Então, existe uma morosidade de entender e de aceitar. Mas isso também não está sendo muito divulgado, né? Assim, o caso dos anjos, de conhecer os anjos o anjo da família, os anjos ministeriais. Como você mencionou que viu, acho que foi em Londres, que você estava rezando, assistindo a missa antes de fazer o terço, e você viu os anjos colocando as mãos debaixo Auxiliando o padre Marcos Pinto, sim. Eu próprio, eu só faço o terço e o grupo de oração se os anjos ministeriais que trabalham comigo, eles estão todos lá. Eu conheço cada um deles, conheço o nome de cada um deles. Se eles não vêm me auxiliar ali, eu também não vou me aventurar a fazer o terço ali para aquela gente toda. É muita gente. Então não é só o pessoal acha que tá só presente o anjo da guarda dele, não. Meu anjo da guarda normalmente também não segue um padrão. Ele fica ao meu lado ali, próximo a mim. Mas no meio do povo e transitando e tal, tem mais os anjos, tem mais 3 anjos que ficam ali, que são os meus anjos ministeriais, que eu chamo, que já me acompanham aí há mais de 20 anos nisso, 25, 27 anos por aí. Então, esses anjos estão sempre presentes. Eu estou em comunicação com eles o tempo todo e eles comigo, falando, ó, faz isso, faz aquilo, está acontecendo isso aqui. Então, eles vão me auxiliando. É como se fossem, na verdade, os meus olhos para aquela reunião. Sem eles, fica muito difícil. E cada sacerdote recebe um anjo ministerial quando é ordenado, mas ele não dá atenção a isso. E não é uma coisa assim que a pessoa vai falar, nunca ouvi falar disso, porque você quer ver? São José Maria Escrivá falava do anjo ministerial. Ele tem um trecho que ele define anjo ministerial nas obras dele. Então é uma coisa que era conhecida, eu não sei o que aconteceu, e de repente as coisas começaram a se perder, eu escrevo um negócio e as pessoas me olham com espanto, como se fosse algo de outro planeta. Mas não é. Não É é algo usual da igreja. Não é, não é. natural. E quem tem olhos de ver vai perceber isso e deveria perguntar para o anjo ali o que você está fazendo aqui, etc. E os sacerdotes não têm essa coisa de pedir esse auxílio a esse anjo, né? É uma coisa que eles ganham, mas é aquela coisa, você deixa o carro na garagem e não usa, ganha um carro novinho, mas não usa o carro. Então, isso se perde, né? Isso se perde. Então, o sacerdote, por exemplo, esse anjo pode auxiliá-lo na parte de aconselhamento, na parte da confissão, até para aprimorar a homilia, para, né, melhorar ali o seu desempenho. Mas, infelizmente, não é o que se vê. Agora, isso aí é uma coisa que talvez tenha se tornado cultural, essa coisa de deixar os anjos para lá, né? Eu vejo que dificilmente você ouve numa homilia hoje alguém falar sobre anjo. Não, não ouve, é difícil. É mais raro. E também a outra questão que eu acho que é mais grave é esse negócio de menosprezar, de terem alguns, não são todos, nós temos muitos padres marianos, graças a Deus, mas há padres que menosprezam o papel de Maria, até dentro da igreja, isso é uma coisa muito séria. Eu acho grave. E até falam para mim, ó, que você faz um absurdo porque você só fala de Maria e Jesus e Jesus. Aí ficam me malhando e Jesus fala, meu amigo, se você fala de Maria, você fala de Jesus, porque ela sempre aponta para o filho dela, sempre. Ela sempre aponta, ela está aqui para nos ajudar e nos levar para Jesus. Então é uma coisa ignorante que se faz. E essa coisa de não está escrito,
primeiro de tudo, você leu tudo de uma forma sistemática ou você extrai palavras que você quer, frases soltas, né, da Bíblia, e interpreta como quer? Isso é um primeiro defeito que é muito comum. E o segundo é que está escrito lá que Jesus disse que iria mandar um paráclito para nos ensinar outras coisas. Então não é só o que está escrito ali, porque está lá, ele mesmo diz no final, não é isso? Vou enviar o paráclito, o auxiliador, para ensinar outras coisas. Amigo, então não acabou ali. Não acabou ali. É o óbvio, está escrito. Mas essa parte o cara não lê. Não lê ou Uma finge que pergunta não que chegou entende. para mim, uma pergunta que chegou para mim, que é interessante. As pessoas hoje muito pedem ao Espírito Santo para guiá-las e ajudar em tudo que for possível. E Perfeito. as pessoas queriam ter um discernimento. Quando eu ouço, igual a Rosa falou na sua live com ela semana passada, essa semana, eu deveria ir por aqui, eu tenho que fazer esse caminho, mas uma voz me fala, eu vou para lá, vai para outro caminho, porque vai ter um livramento, como aconteceu com você também. E muitas pessoas estão perguntando, mas isso é o Espírito Santo que está me dando essa orientação ou é meu anjo da guarda? Como discernir? Pode ser qualquer um, pode ser um ou outro. Ou é porque a comunicação com o anjo, ela vem por, no meu caso, né, o que eu posso falar, a diferença é clara. Se for o Espírito Santo, vai falar dentro do meu coração como uma locução interior. O anjo não faz isso. O anjo fala de uma forma telepática, por bloco de imagens. Vai surgir na minha frente muito claro o que deve acontecer. Eventualmente, é raro acontecer comigo, ele pode usar a voz dele, que é uma voz bastante incômoda, uma voz de trovão, uma coisa assim. Eu chamo de voz de trovão porque é um negócio. Mas aí é quando ele está já de uma forma que ele precisa muito chamar minha atenção e eu não estou dando atenção. Mas é muito raro de acontecer. Então, aí para mim fica fácil de saber quem foi. Fica bastante fácil. Então, assim, é o que eu posso falar para essas pessoas. É uma questão de experiência. Você tem que como funciona com você, como é que é a sua comunicação com Deus, como é a sua comunicação com os anjos, como é a sua comunicação com Nossa Senhora. Então, varia. Eu acho que as pessoas não vão ter o mesmo aspecto que eu tenho quando eu recebo alguma mensagem nesse sentido, né? Como, por exemplo, se é algum santo também, ele vai falar com a voz dele, eu vou ouvir a voz dele, ou então vai falar de forma telepática, mas não é uma coisa veloz e tão intensa como é com os anjos. Isso eu não saberia te dosar para você, mas quando um santo vem e transmite uma mensagem telepática para mim, ela é mais pausada, ela é mais com mais obedecendo o nosso pensamento humano. O anjo não, é uma coisa muito veloz e vem com muita informação numa imagem só. É uma coisa muito veloz. Então você tem que estar bem acostumado e afiado para poder captar aquilo ali e traduzir aquilo para nosso padrão humano. Então dá esse trabalho. Você tem que. Por isso que ela falou a Rosa falou, né? Ela recebeu a mensagem na madrugada que o namorado tinha morrido, mas ela não entendeu bem quem tinha morrido. Ela entendeu o morreu, né? O aspecto do morreu alguém, ou vai morrer alguém, e ela sabia que era algo de risco. Exatamente. Foi o que o cérebro dela conseguiu traduzir. Porque vem, né? Como vem do anjo, vem com essa coisa da telepatia, com muita informação. Deve ter sido um bloco só dentro da cabeça dela e aquilo ampliou muito e ela só conseguiu captar uma coisa por falta de prática, A na nossa verdade. sensibilidade para entender a informação é que é lenta. Ou não é boa, É né? lenta, A gente tem que exercitar. Não, é muito complicada. Pra você ter uma ideia, os anjos eles têm uma forma de se mover muito diferente, de falar muito diferente. Então, o pessoal que foi comigo estava comigo agora na Terra Santa, que foi a última peregrinação que eu fiz, foi no ano passado, em agosto. E lá em Emaús nós fizemos uma missa, era meio-dia, estava sol muito violento, era muito bonito lá. E aí o que acontece? Os anjos começaram a aparecer e se mover. Algumas pessoas viraram para mim e disseram assim: meu Deus, tem luzes enormes que piscam e somem. Mas aquela mesma cor que piscou ali e sumiu, eu vi lá atrás também. O que é isso que está piscando e sumindo? Mas eu, como já estava acostumado, não é que piscou e sumiu. É a velocidade de deslocamento deles. Ele estava ali e ele caminhou para o outro lado, mas é uma coisa tão brutal. Os olhos humana. não treinados, parece que houve uma piscou, sumiu e piscou em outro lugar. Na verdade, ele só se moveu. E aí eu parei para pensar, falei, nossa, você vê que eu estou acostumado. Mesmo assim, para mim, é muito rápido, né?
Na outra peregrinação que a gente fez, que fomos para o Bosque de Fátima também de dia e tudo. E aí começam essas luzes enormes no céu, ao redor do sol, e para baixo, e descendo para a terra, e caminhando ao nosso redor. São os anjos. As pessoas veem formas assim enormes, falam, não é possível uma luz desse tamanho todo. Sim, é porque eles brilham, né? Eles têm uma intensidade, aquilo é em movimento. É aquela força em movimento. E ficam um pouco assustadas e sem saber o que é aquilo. Mas é a falta de prática, nunca tinham visto. Então, causa um espanto. Mas o que é isso? Como é que é isso? Né? É. E para se Uma comunicar outra com eles pergunta, também precisa de prática. É complicado. você está falando da prática, a gente está falando da prática, mas tem uma outra pergunta que me fizeram que é a seguinte. Quando você falou da palavra eu sou digno, um pouquinho atrás, algumas pessoas pensam assim, mas eu não estou puro para poder conversar com o meu anjo. Sei lá, eu sou um Mas pecador, isso aí... eu preciso estar constantemente em confissão, em oração, para que eu seja puro, quase um santo para poder ver um anjo. Verdade ou mentira? Mentira, claro que é mentira. Se fosse assim, era difícil aparecer para alguém, né? Não, é mentira, não. E eles sabem disso, eles sabem. O que não pode haver. Outro dia eu estava explicando pro pessoal. O pessoal fala assim: não, o meu anjo da guarda só vai se aproximar de mim se eu tiver uma pureza tal, que eu tenha santidade. Não, não é verdade. Tanto não é verdade que ele veio aqui para cuidar para que você um dia virá santo. Não faz sentido. Quer dizer, ele olha para você então, seu anjo da guarda, e diz assim: olha, o André não é santo, não é puro, não vou lá ajudar nada. Se vira aí, o dia que você for puro, eu vou aparecer. Bom, aí Deus vai perguntar para o anjo: qual foi o trabalho que você teve, meu amigo? Porque justamente o seu trabalho é lutar para ele virar santo. Mas já que você quer ele pronto, que trabalho você É. teve? Então é tudo Então temos que errado, não tem nada a ver. desmistificar isso para É, as pessoas. Né? claro, o que acontece é o seguinte: o que não pode haver é o desrespeito à figura do anjo, Claro. o desrespeito à Nossa Senhora, que é a rainha deles, o desrespeito a Deus, que é o nosso Criador. Isso eles têm um temor assim de Deus, é perfeição. Então, se ele está ali te ajudando a ser santo, e ele percebe que você começa, né, a fazer gracejos com as coisas sagradas, a não respeitar o sagrado, isso ele não vai tolerar. Isso vai afastá-lo. Não é que você é pecador, você está entendendo? O pecador, ele sabe que você é e ele está aqui justamente porque você é pecador. É para isso que ele está aqui, para ajudar. Agora, na hora que ele percebe que você não tem respeito pelo sagrado, uma coisa é você ser pecador, outra coisa é você não respeitar a Deus, não respeitar as coisas sagradas, não respeitar Nossa Senhora, não respeitar os anjos, não respeitar a religião das outras pessoas também é uma coisa que eu percebo que eles se ofendem muitíssimo, né? Então, quando você Porque a trata fé com das pessoas. desdém, exatamente. Então, Que aí tem você a está questão da quebrando, fé é muito tá quebrando o importante. segundo mandamento. Está quebrando o segundo mandamento. Isso, exatamente. Você não é você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E fé é uma coisa, você pode dar o nome que quiser, mas a fé é algo que encanta a Deus. E aí você começa a humilhar uma pessoa por causa da fé que ela tem, de uma crença que ela tem em Deus, mas é a crença dela, isso aí é grave. Então aí sim, aí a pessoa não vai ter acesso mesmo ao anjo, porque aí ele vai se recusar, ele vai se afastar. Então essa coisa que denota falta de amor a Deus é que é grave, né? Falta de amor a Deus, falta de amor à criação de Deus, isso é grave. Não ter respeito pelo sagrado, isso é grave. Então essas coisas realmente, eles vão considerar que seu coração não é um coração propício para eles atuarem. E aí eles vão se afastar Entendi. mesmo. Aí sim. Mas o pecador, ele sabe. Ele está aí para isso. Para tentar te levar a cada vez melhorar, melhorar, melhorar. E um dia, quem sabe, ele te leva ao paraíso. É. As pessoas também me perguntaram, tem fórmula para a gente conquistar a confiança dos nossos anjos da guarda, para ouvi-los e, quem sabe, vê-los, saber o nome? Tem fórmula? Eu já tenho a resposta, mas eu queria ouvir de você. Isso aí é uma questão de você trabalhar com ele, né? Primeiro, você tem que demonstrar para ele que você tem um desejo verdadeiro de tê-lo como presente em sua vida, de ter um grande amigo que ele é. Assim, ele viver mesmo com você como um amigo que ele é, como conselheiro, como alguém que te protege, né? Lá o outro brincou lá, meu guarda-costas é enorme, quer dizer, é verdade, tem um guarda-costas ali, mas você tem que acreditar e querer. E a outra é botar em prática isso. Então, toda oportunidade que você tem de rezar, toda oportunidade que você tem ao acordar, você tem que dirigir-se a ele.
Você pode não estar vendo ele com seus olhos e ouvidos, mas você está vendo e sentindo com os olhos da fé. E isso é uma coisa que os agrada profundamente, aquela pessoa que usa a fé. Então ele quer ver essa prática. E ele quer que seja algo diário, né? Tem muita gente que às vezes pensa assim, eu vou saber o nome do meu anjo e depois, tá bom. Não preciso ficar conversando com ele toda hora, não preciso ficar convivendo com ele toda hora. Nos últimos tempos, o meu anjo da guarda me chamou muita atenção, porque eu falava o nome do anjo da guarda da pessoa, e isso desmotivava a pessoa na busca. Entende? Falava o nome e a pessoa, então não preciso mais rezar, porque o meu objetivo era saber o nome, já sei, quando eu precisar de alguma coisa eu chamo. E aí ele começou a me proibir, falando, você não pode falar o nome para as pessoas. Se elas quiserem, elas é que têm que descobrir o nome do anjo da guarda delas. Elas têm que mostrar um valor nisso. E tem que mostrar assim, me esforcei, porque eu tenho essa intenção de amor de ter o meu anjo, que é um presente de Deus para mim. Então, são coisas assim que você precisa fazer. Mas uma fórmula exata não tem. Agora, eles adoram, eles gostam muito, muito, muito da oração do terço, do rosário. Isso eles gostam muito, porque invoca a presença da rainha dos anjos, né? E isso acaba atraindo outros anjos para sua casa também, né? Então, a oração do terço é uma arma poderosa para você ter o contato com os seu anjo da guarda. Outra coisa é quem faz muita adoração. A adoração também, eles apreciam demais a adoração. Tem histórias do Santo Curadás, né? São João Maria Vianney, quando ele chegou a Ars, uma cidadezinha, que ele deixava a porta da igreja aberta, ninguém frequentava, ninguém estava interessado. E ele começou a fazer adorações sozinho. Ele botava lá, ficava de joelho, ficava horas lá sozinho. E aconteceu das pessoas da cidadezinha começarem a passar ali na porta da igreja e olhar para dentro e ver que ele estava acompanhado de anjos. E aquilo, então, foi um boom danado, chamou a atenção de muita gente. Falou, esse homem, ele faz uma adoração lá que vem anjos. Mas não é que a adoração do São João Maria Vianney trazia anjos. Qualquer adoração traz, entendeu? Mas, por algum motivo, eles se materializavam ali. Deus quis chamar a atenção, que era um grande santo, porque era um homem que tentou evangelizar. Não era um homem inteligente, ele não era. Ele tinha muita dificuldade, não tinha nada de inteligente. A história dele é uma história de muita dificuldade. Até para poder se formar padre foi uma luta por essa deficiência. Não era inteligente. Então não era um homem que ia fazer grandes homilias, não tinha sabedoria, mas era um grande santo. E era um homem que fazia um jejum sério, difícil. Era um homem que fazia muita caridade. Tudo que ele ganhava ele dava para os pobres. E era um homem de muita oração. Oração era com ele mesmo. Era dia e noite, sem dormir, orando. E aí é que Deus falou, olha, esse povo não reza. Quer saber? Eu vou usar esse meu filho aí, o São João Maria Vianney, e vou mostrar para eles que a oração é algo que leva a Deus. E começou a permitir que os anjos se materializassem ao redor dele. Que bonito. Porque Deus quer essa comunicação com você. Foram para ajudar a missão dele, né? O que ele tinha de extraordinário? Nada. Era um homem muito magro, raquítico, sem muita inteligência. Não tinha nada para apresentar para aquele povo lá. Mas acontece que ele tinha uma oração poderosa, muita concentração e tinha um amor por Deus assim que era uma coisa extraordinária. E respeito pelos anjos e via os anjos. Então aí a missão dele explodiu ali, né? Tanto que a região, até hoje, você recebe peregrinos assim de uma forma intensa. Mas por quê? Por causa da oração, por causa do respeito pelo sagrado, a prática do jejum, a prática do rosário que ele rezava, a prática da adoração que ele fazia todo dia, a missa dele todo dia. E ele dava atenção para os anjos. Então as pessoas acham que é uma coisa muito simples. Eu vou chegar lá e falar mais ou menos um dia na semana, vou falar com o anjo, ou vou pegar uma fórmula matemática, né, uma receita de bolo, vou ler aquilo ali e o meu anjo vai aparecer para mim e vai falar o nome dele. Claro que não vai. Não vai. Não é assim. Deixa eu fazer uma análise aqui, tipo um escalonamento. Não sei se você... E aí eu queria que você comentasse. Aparentemente, sem querer criticar, os protestantes só dizem assim, é só Jesus, só Jesus. Eles ignoram Nossa Senhora, anjos, santos, tudo. Eles ignoram tudo, é só Jesus. Nós temos Jesus como nosso Rei, nosso Salvador, Deus que veio à Terra. E para nos salvar e deixou grandes mensagens aqui, transformou esse mundo. Em compensação, ele deixou a mãe, deixou Nossa Senhora, que é um ser diferenciado, hierarquicamente falando, abaixo de Jesus, mas ela é chefe das milícias celestes, então ela é chefe dos anjos. E aí você tem toda a hierarquia de anjos, mas nós também
católicos, estamos sempre preocupados assim, o Espírito Santo faça isso por mim, o Espírito Santo me ajude, é sempre o Espírito Santo. Nessa era Espírito Santo é Deus, então ele está acima ainda de Nossa Senhora. O que eu queria entender e que as pessoas pudessem entender é que eu posso pedir, devo pedir ao Espírito Santo, sim, me ajude, olha, eu preciso dessa coisa, mas eu tenho alguém mais próximo de mim que está do lado de lá, do lado do imaterial, do lado do sobrenatural, do lado do celeste, que é um anjo. E por que eu não pedir o anjo? Senhor anjo, me ajude, o meu anjo da guarda, o anjo da minha família, ou qualquer outros anjos, venham me ajudem, porque eu preciso disso aqui. Eu não estou deixando de pedir na hierarquia a Nossa Senhora, que é a chefe deles, talvez, não estou deixando de pedir a Jesus, não estou deixando de pedir ao Espírito Santo. Como é que você enxerga essa colocação hierárquica? Na verdade, Deus nos deu uma vantagem enorme. Claro, você pode chegar diretamente e vou falar com o Espírito Santo. Pode resolver, claro que pode, porque é Deus. Falar direto com Jesus pode resolver, claro que pode, é Deus. Mas qual seria a função de Nossa Senhora? Bom, Deus muitas vezes ele é um pouco duro para conceder algumas coisas para nós, né? Por uma série de motivos. Pode ser que ele entenda que não está na hora, pode ser que ele entenda que aquilo não vai te fazer bem agora e de repente você vai se desviar do caminho. Então ele prefere não te dar graça. Que a Bíblia diz lá que quando você pede, ele te dá, desde que sejam boas coisas e você peça com fé. Esse problema das boas coisas é que o que é bom para a gente, de repente, não é o que Deus acha que é bom para a gente. Então, aí que tá, já vem um certo probleminha para conseguir a graça de Deus. Já Nossa Senhora não, ela esteve aqui na Terra, viveu como nós vivemos, quer dizer, é um ser humano. Aqui é um ser humano que foi o ser humano mais perfeito que existe. Foi o ser humano mais perfeito que existe, que foi escolhido para ser a mãe de Deus. Então ninguém era perfeito como Maria era. Porém, era humana 100%. Compreende melhor aquilo que a gente passa aqui como ser humano. Era mãe de família, ela entende o que você passa, né? Teve um marido que trabalhava, que era São José, teve que cuidar de casa, tudo. Então era uma pessoa que está muito próxima à realidade que nós temos, para não dizer que ela viveu essa realidade. Então, Deus colocou ela num patamar superior e disse assim, então tá bom. Jesus, na cruz, virou e disse assim, olha, cuida desses aí. Mãe, eis aqui o teu filho, filho, eis aqui a tua mãe. E aí ela nos assumiu toda a humanidade. E aí assumiu na qualidade de mãe. Ora, a mãe é aquela que vai atrás e pede pelos seus filhos e luta até o fim pelos seus filhos. Então você tem que entender que você tem digamos assim, um tremendo pistolão no céu. Nossa Senhora. Porque pense, ela é sua mãe, mas ela tem acesso direto ao trono da graça. E ela entende o que você passou, porque ela é humana como você. Então, por que não usar dessa vantagem? Porque eu posso rezar e no meu coração Deus dizer assim, não está na hora. Mas eu quero, mas não está na hora. Mas poxa, me dá uma chance, mas não está na hora. Então eu vou fazer o seguinte, tudo bem, eu vou falar com Nossa Senhora. E aí ela vai fazer igual nas bodas de Caná. Igual, ela faz igual. Ela vai lá e não tem esse negócio de não está na hora. Porque quando ela virou para Jesus assim, acabou o vinho. Mulher, não está na minha hora. Adiantou? Ele falou, não está na minha hora? No final, quem prevaleceu? Foi ela. Então, eu digo assim, eu sinto muitíssimo pelas pessoas que não querem se valer dessa grande intercessora. Porque que pessoa chegou para Jesus que você possa dizer e falou assim, é agora que você vai fazer? Ele disse que não vai e no final ele faz. Ninguém, pode olhar. Ninguém tem essa, como se diz aqui no Rio, ninguém tem essa moral com Jesus de passar com ela. E ela tem um jeito especial conosco. Realmente, ela é mais suave, ela entende melhor. Tem muito amor. E ela vai brigar até o fim. E ela vai brigar até o fim. Ela vai chegar lá por você. Você chora no colo dela, ela vai chegar lá, ela vai todo o tempo lá em cima de Deus Pai, ela vai atormentar o reino dos céus até você conseguir. Porque ela vai lutar por você. Como é que eu vou abrir mão de uma coisa assim? Eu pelo menos, não estou na situação que eu possa abrir mão de algo assim. Então, para mim, eu acho que não. Pode abrir mão. Pois é. Eu acho que você precisa dela, nós precisamos dela. E outra, Deus permite que ela apareça desde dos tempos lá dos apóstolos, aparecendo, fazendo aparições para os humanos, para que nos ajude, né, a voltar para o caminho, a rezar. Né? Então, desde que
sabe? Desde que o mundo é mundo aqui, depois de Jesus, ela aparece para nós humanos aqui no mundo. Tem várias, como você falou, mais de 2.000 Foi para aparições. Marcos, na Espanha, não foi? Quando Marcos estava na Espanha, Santiago, foi a foi para primeira aparição. Santiago, quando ele foi para Espanha, estava muito cansado já e querendo desistir. Ela apareceu em cima do pilar, de um pilar romano. Por Exatamente. isso que o nome é Nossa Senhora do Pilar, lá na Espanha, né? Então, Exatamente. é isso, ela vem cuidar. Agora, você não pode ignorar que ela tem aparecido todos aí séculos e séculos e séculos, incontáveis aparições, tudo que é lugar do Mais de duas mundo, não mil é só apareceu na Europa, não, tudo que é lugar. Então as ela pessoas vão aparece. ignorar uma coisa assim? Eu acho que não pode, né? Mas então você concorda também que a gente deve pedir aos anjos para intervir, agir com a gente mais próximo no dia a dia, como se fosse um amigo que está do meu lado, e não ignorando o Claro, eu Espírito sei Santo, que com ele, olha, certeza. eu tenho um amigo que pode entrar lá e falar com o chefe. Ou eu posso gritar daqui pro chefe, o chefe vai me ouvir lá. É É a isso. mesma coisa do É que eu isso. mandar um amigo lá cara a cara? É. Não, o sujeito vai cara a cara ali, ó. Meu amigo aqui, ele chega, vai lá cara a cara com ele. E os E anjos mais, falam com Nossa Senhora é, também. falam também. Então é assim, é aquela coisa, na hora que você, se você realmente estiver no sufoco, você vai usar tudo que você puder para sair desse sufoco. Não faz sentido falar, não, agora eu não posso não, porque o fulano ensinou que só posso falar com Jesus. Meu amigo, então, Pedro, como que você imagina, o que que os anjos falam para você, ou Nossa Senhora fala para você, para a gente trabalhar mais essa espiritualidade aqui com a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos? Eu sei que temos todas as dificuldades do mundo em distância, de viagem, de pandemia, mas o que que passa na sua cabeça? Ou não passa nada agora? Sobre como que a gente poderia trabalhar a nossa igreja, a comunidade, para trabalhar a nossa espiritualidade? a primeira coisa tem que estar bem organizada a estrutura de vocês, né? Ter um bom acolhimento para que sejam mais pessoas. É preciso ter, assim, formação, né? É preciso dar formação para o povo, ter conhecimento. As duas coisas, tem uma parte de conhecimento e tem uma parte de prática da espiritualidade através de oração, dos diversos tipos de oração, de adoração. É importante, por exemplo, um ministério de música bem formado, que saiba o que tocar, como tocar, em que momento. Isso tudo faz muita diferença, porque te leva mais próximo a Deus, né? Auxilia na sua concentração, auxilia na sua fé. Então, é preciso ter uma boa base, e a base vem com o conhecimento e com a prática da espiritualidade através da oração, da leitura da palavra, da meditação. Tudo isso tem que acontecer. Senão a comunidade não avança, fica muito difícil. Vamos torcer muito aí para que o padre chegue logo, que o visto dele seja aprovado, que ele possa pôr os pés aqui, começar seu trabalho e que a gente Pois possa é, reunir mais as pessoas, além da missa, né? Ter algumas atividades durante a semana, fazer retiros, grupos de oração, o que a gente precisa muito aqui, ter os textos dos homens, textos das mulheres. Eu queria ter um isso é muito Melquisedeque aqui bom. fazendo um texto com a gente um dia, ter você aqui fazendo Se texto. o diácono puder ir lá e aí lançar o texto dos homens aí, vocês vão se dar bem. O diácono Melquisedeque é fera nisso, é especialista em texto dos homens. Ele Eu chega aí, sei. nossa, a coisa vai criar raiz. Nossa Vocês Senhora. devem levá-lo, sim, para pregar para casais, por exemplo. Ele é excelente também, né, nessa questão. Então, essas coisas tem que ter. Se não tiver formação, é preciso que haja um bom pastoreio na comunidade e gente que queira investir na comunidade, né, no crescimento espiritual. É. Para isso, tem que ter gente junto, todo mundo tem que estar querendo, né? Como essas comunidades que floresceram bastante aí nos Estados Unidos. Outro dia eu estava falando da comunidade lá de Connecticut, de Danbury, Aham. do Padre Leonel, que era, assim, primeiro um grupo brasileiro, foi crescendo, virou uma comunidade brasileira, a ponto deles chegarem e pedirem ao bispo de lá uma paróquia para eles, uma paróquia brasileira. E conseguiram ano passado, quer dizer, é uma coisa fantástica isso. Mas Só só que nós deu vamos, certo porque nós vamos ter que trabalhar aqui para porque eles isso. mas eles investiram em formação, em oração, em acolhimento, sabe, correndo atrás, querendo que as pessoas estivessem juntas, vamos lá, vamos nos ajudar. Então foi uma coisa muito bem orquestrada, né? Uma coisa assim fantástica e dá certo, como lá deu. E outras comunidades mais aí. Agora tem que ver isso, né? É muito, muito sério
porque em vários pontos dos Estados Unidos eles investem muito num padre hispano, de língua hispana, para cuidar da comunidade hispana. E isso dá muito certo. Só que hoje em dia também nós temos um volume muito grande de brasileiros aí. Então eu não entendo bem por que investir só na comunidade hispana, mas não dar atenção à comunidade brasileira. É um espaço que eu acho que os brasileiros deveriam ganhar também. E aí eu acho que no depende da nosso organização dos caso, brasileiros, sabe? Da união, de chegar como os hispanos são. É, isso é uma eu coisa acho que que no nosso precisa. caso, Como eles são muito unidos, eu vejo. Quando eu vou aí e estou com eles, me muito, impressiona muito. muito, Como muito, eles eles se são muito gostam, unidos, como eles muito mais são fervorosos. carinhosos entre eles. Muito mais fervorosos, muito mais carinhosos, acolhedores. Então, eu gosto demais das comunidades hispanas porque eu passo aí É e fico fantástico, muito fantástico. impressionado com isso, sabe? Teve até um Eles momento que eu hoje são perguntei. como os brasileiros eram há 20, 30 anos atrás. Então, eu não entendo por que se perdeu isso, porque da mesma forma como eles são jovens, vocês também são. Não tem nenhuma senhorinha assim já, não tem, é gente jovem. Eu não entendo. E outra coisa, eles trabalham tanto ou mais até como os brasileiros, né? Estão imbuídos de trabalhar, claro, tem que defender a É. família deles, mas eles não deixam passar a parte espiritual deles. Eles não botam de lado, eles dão uma importância, isso que eu acho, uma importância grande para a parte espiritual deles, sabe? De educar os jovens Pedro, deles na igreja. Isso é bonito. eu acho que nós. Não, apenas você ser fluminense, rapaz. Essa caneca aí estraga um Isso pouquinho. aí Mas tudo bem. é a maravilha aqui, né? O pessoal Mas fica meio vamos lá. chateado que aqui só tem cara torcendo pro Flamengo. Isso é uma coisa muito triste, Vou, cara. man- vou Gente mandar uma triste que não caneca para ouve. você, tá? De Atlanta, entendeu? Aí fica mais neutro. Essa aqui eu ganhei Mas, do Rio Grande do Sul. Essa foi do Rio Grande do Sul. olha, Não foi nem aqui no Rio. Me deram de presente lá. que bacana. Legal. Eu acho que a gente tá É. chegando, tá tendo uma oportunidade estamos num tempo de uma oportunidade muito grande para a nossa comunidade brasileira aqui em Atlanta. Porque depois de muita luta na diocese, na arquidiocese aqui, eles colocaram um padre para a gente hispano para quebrar galho por um tempo. Foi muito bom, ajudou bastante. E eles ficaram buscando um padre. Agora eles conseguiram um padre que fala inglês, que já teve, sabe, plano pastoral, sabe, conhece muito bem e faz a coisa acontecer. Ele é doutor, sabe, em código canônico, fez um doutorado dizendo qual é o valor do leigo na igreja. Ele conhece de finanças, ele tem experiência internacional. Então, eu acho que a gente... E adora a oração, o terço da misericórdia. Ele é orientador espiritual de muita gente. Então, eu acho que a gente vai ter uma pérola aqui agora, dentro em breve, e a gente vai ter que se organizar. E, muito provavelmente, essa conquista que eles conseguiram lá em Connecticut, de ter uma paróquia, uma igreja brasileira, é a meta, talvez, da arquidiocese para... É óbvio que ele sozinho não faz. Uma andorinha não faz. Uma andorinha não Não faz um verão faz, não. sozinho. Tem que ter um apoio forte aí, um apoio da comunidade. Exatamente. Então vamos precisar de Tem que muita gente, querer, é muita aquilo, tem que oração. querer, tem que Vamos precisar querer. de ajuda dos Isso. anjos, do Espírito Santo. Vamos precisar de Vão dinheiro para precisar. Isso construir. não sai sem os anjos, isso não sai. Vão precisar do dinheiro, exatamente. É isso Sim. aí. O dinheiro é só um meio de conseguir a coisa, que é nosso amor, nossa É, união, tá todo mundo junto, braços juntos para chegar um dia lá em cima. E exatamente. a Mas gente vai. é viável, é viável. Eu queria contar muito de tentar trazer você aqui uma, duas, três vezes. Nós vamos precisar fazer retiros aqui para melhorar Vocês essa precisam de espiritualidade das retiros. pessoas, trazer pessoas de fora. Nem Jesus Tem muita fazia gente boa que milagre, pode dar né? formação aí. Isso. Jesus não fazia os É milagres isso, lá em isso Nazaré, teve que sair para. Então tem que trazer gente de saiu por tudo fora. que é lugar. Vocês vão. Mas tem gente aí, tem gente boa que vocês podem levar aqui do Brasil. Muita gente que prega retiro aí já, né, nas Uhum. comunidades. Acho que vocês vão estar bem servidos, eu acho. Eu acho que dá certo. Deus quiser. André, eu vou rezar por vocês aí. Espero que dê tudo certo, que o nosso tempo vai cair aqui, que eu estou vendo Tá bom. vai terminar. Vamos fazer uma oração para terminar, então? Vamos fazer uma oração Vamos aí fazer uma oração. pela comunidade. Vamos fazer aqui para terminar. Senhor nosso Deus, agradecemos a nossa conversa, agradecemos porque o ser humano, apesar de tudo, busca a sua presença, quer ter uma vida espiritual
E a comunidade aí de Atlanta também deseja isso, os brasileiros. Nós queremos entregar aqui nos teus pés essa intenção da formação dessa comunidade e já agradecendo que um dia seja uma paróquia brasileira em Atlanta, Amém. com sacerdotes preparados, com um povo assíduo, um povo amoroso, acolhedor, que outras pessoas possam ser acolhidas nessa comunidade, que se torne uma grande família, Senhor. Entregamos aí todos esses que estão trabalhando na comunidade de Atlanta, na oração, na catequese. Entregamos todos para que Nossa Senhora, nossa Mãe amada, cuide e proteja cada um deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedro, obrigado demais. Estivemos reunidos aí, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado aí, André. Deus abençoe vocês. Eu te agradeço. Vai dar certo. Acredite, acredite. Tá bom? Vamos fazer mais. Forte abraço Vamos fazer aí. um texto no dia. Vamos. Grande abraço. Vamos. Um dia eu piso aí. Vamos lá. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.